engenheiro eletricista, docente de engenharia elétrica da Uninasal. E ele vai abordar o tema, minha gente: fogueira e redes elétricas, perigos e prevenção. Programa Perfil. Entrevista. É hora do papo com Nélia Lino. Rafael, boa tarde. Bem-vindo ao programa Perfil, Rafael. Boa tarde, Nélia. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eli. Obrigado por estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa. Obrigado mesmo, de coração. Primeira vez aqui na rádio, Na no rádio, Grande né? Rio. Muito bom lhe receber. Eu estava lembrando disso outro dia, aqui comentando na interna, Rafael, não sei se a gente comentou público ou se foi só na interna na hora do intervalo, que meus filhos, domingo, todos na minha casa, começaram a tirar as fotos antigas. E aí muitas fotos dos São Joões na casa de meus pais. A casa de meus pais é aquela casa que fica ali exatamente em frente ao Ibis Hotel. É aquela casa ali exatamente em frente. E aí, naquela época... Não, é o que elas menos vão olhar, essa parte de fiação, poste, porque tá todo mundo ali brincando, né? Tá todo mundo alegre ali, só curtindo São João, essa época maravilhosa. Então essa parte aí de precaução, elas nunca vão tomar, né? A gente sabe que ali próximo, todo poste, ele vai ter uma rede, né? Dependendo do poste, ele vai ter um transformador, Sim. vai ter toda uma estrutura para receber eletricidade. E assim, quanto maior, se a gente tá falando do assunto que é a fogueira, né? Quando tem uma fogueira, quanto maior a fogueira ali, ou se você tiver com determinado tipo de fogo de artifício, maior seria o perigo, né? Sim. Ô, Rafael, a gente fala muito das fogueiras e, assim, ao longo dos anos também, as fogueiras foram aumentando de tamanho. Nossa. Né? E foram, assim, era quase que uma disputa para ver quem fazia a maior fogueira. É verdade. E isso é até uma cultura, né? Para ver assim, você falou uma disputa entre quem é que vai fazer a fogueira maior, né? E realmente, assim, é uma coisa maravilhosa, muito bonita. Porém, quais são alguns dos cuidados, né? Que quando você vai fazer esse tipo de fogueira, né? Principalmente ali para fazer uma diversão tranquila e segura. Sim. Né? É preciso você observar aquele local onde vai ser colocado a fogueira, né? Existe alguma rede acima que seja mais próximo dessa fogueira? Porque quanto maior é a fogueira, maior é o alcance daquelas chamas, né? Até chegar na rede. Então, isso que é o cuidado primordial. É verificar qual é o tamanho, né, daquela rede. Se for uma rede mais baixa, você já sabe que não vai fazer uma fogueira ali, né? Porque qual é o problema maior? Quando aquela chama, ela aquece, a gente sabe que tem os fios ali passando. Esse fio, ele tem uma determinada isolação, que é uma capacidade que ele tem para poder receber a temperatura alta. Só que quanto maior a temperatura, essa isolação ela vai se perdendo. Então, pode acabar essa isolação se romper, ter um curto-circuito ali na rede, a rede acaba caindo, né, ali, porque ela vai ter um curto-circuito talvez alto e que acabe cortando aquela fiação. A fiação vai ficar exposta no chão e se não tiver nenhuma proteção que faça o seccionamento desse circuito, aquele cabo, aquele fio, ele vai estar energizado. E aí pode acabar trazer uma série ali de prejuízos, né? Com certeza. E Elson Torres quer fazer uma pergunta. Boa tarde, ouvintes da Peraí, Grande Rio FM, programa Perfil. Em relação a isso, nós que somos de Caruaru, existe à noite... Uma coisa muito importante é o tamanho do poste. A gente sabe que quanto maior é a altura da fiação ali para o chão, maior é o perigo. Porque a gente não vai entrar em detalhes, mas quanto maior ali tem uma voltagem, né? Chamar assim de voltagem, maior, né? Então, quando a gente fala em poste urbano, a gente tem ali um poste em torno de 9 metros, certo? Que ele vai ter uma fiação ali para o consumidor, né? Que é o consumidor residencial. Então, aquele nível de tensão, ele, assim, questão de nível de tensão, ele não é uma tensão muito perigosa, né? Porém, tem que ser tomado cuidados, né? Então, quais são os cuidados maiores? Né? Quando você for fazer a sua fogueira, você observa primeiramente o local. Tem um poste ali próximo, né? Esse poste, ele está muito próximo àquela fogueira, porque se você por acaso
esquecer aquela fogueira ali. E essa fogueira acabar se expandindo e acabar pegando a estrutura do poste, ele vai ser danificado, né? Ele vai trazer alguns prejuízos para o poste de sua estrutura, né? E aquela chama, né, quando você falou da chama, ela, além da chama, ela solta, né, eu vou chamar ali de algumas folhagens, né, alguns bagaços que podem acabar caindo na própria rede. Esse bagaço ele vai acabar, esses folículos vão acabar aquecendo ainda mais aquele cabo, esse cabo ele vai se deteriorar, né? Às vezes pode ser que naquele dia lá nada aconteceu, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos ali, com algumas manutenções que vão ser feitas na rede, puxando aqueles cabos, aquele cabo vai acabar se partindo. Ele não vai ter mais aquela isolação que ele tinha, né, da época que ele não tinha aquela fogueira ali, né? Não é uma coisa que vai acontecer imediato, pode ser acabar tendo um problema mais para frente. Ô, Rafael, a gente tem 3 minutinhos ali e, infelizmente, acontecendo. Qual é a recomendação? Vamos dizer que botou a fogueira, partiu o cabo, o fio caiu. Pronto, primeiramente manter a calma, certo, nessa situação. Não ir para cima do cabo. Não, se tiver alguém que está lá no local, não ir lá e encostar e pegar aquela pessoa, ligar primeiramente para a CELP, Corpo de Bombeiros, para que eles possam fazer o atendimento e até o local, né? Muito cuidado também com onde está aquele fio partido, né? Se está ali num local que tem carros, portões, né? Porque tudo que você encostar ali também está energizado. Então, muito cuidado nessa hora. E, mais uma vez, manter a calma, ligar para o Corpo de Bombeiros e ir para a CELP, né? Que é o 116.